Nossa viagem começa em Santiago, a capital e maior cidade chilena. Fundada pelos espanhóis em 1541, Santiago cresceu entre montanhas e hoje reúne mais de um terço de toda a população chilena. O que mais chama atenção logo na chegada é a presença constante das Cordilheiras dos Andes. Em dias de céu limpo, ela parece fazer parte da própria cidade, criando um cenário difícil de esquecer. Caminhando pelo centro histórico, é possível perceber como diferentes épocas convivem lado a lado, construções coloniais dividem espaço com prédios modernos, cafés tradicionais e uma vida urbana bastante movimentada. Mas, em primeiro lugar, nós passamos para conhecer uma das vinícolas chilenas mais conhecidas, que é a Concha e Toro. Tem um jardim muito lindo, aonde você consegue fazer o passeio, conhecer toda os parreirais, os tipos de uvas. Você tem uma experiência bem intensa e, claro, poder degustar os vinhos produzidos por essa vinícola. É um passeio que realmente vale muito a pena fazer. Aí você tem a caverna, onde é a do Casillero del Diablo, que é um dos vinhos mais famosos da Concha y Toro, aonde reza a lenda que antigamente tinha muito roubo de vinhos ali na região, e o proprietário tentou fazer diversas formas de segurança e não conseguia barrar os roubos ali. E um dia ele começou a falar que quem defendia o próprio lugar era o próprio diabo. Inclusive, numa das cavernas tem um diabo desenhado dentro. E isso, por mais incrível que pareça, na época conseguiu controlar o roubo dos vinhos desta vinícola. E assim a história segue até hoje, mantendo essa tradição de longa data. E aí você vê, claro, aparecendo imagens, tinham imagens de reproduzidas por multimídia, né? Mostrando aí um pouco da história desse lugar. Uma curiosidade interessante é que o Chile possui um dos maiores índices de terremotos do planeta. Por isso, praticamente todas as construções modernas seguem rigorosos padrões de engenharia antissísmica. Conviver com terremotos faz parte da realidade dos chilenos. Outra característica marcante é a forte influência europeia na arquitetura, na gastronomia e até mesmo em alguns costumes da população. Mas, apesar de toda a modernidade da capital, o destino que mais desperta a curiosidade de quem visita o Chile está a milhares de quilômetros daí. Curtimos uma noite e aí no outro dia aproveitamos essa vista maravilhosa do nosso apartamento da Cordilheira dos Andes de fundo. Isto foi sensacional poder ter essa visão na porta, na janela, melhor dizendo, do nosso quarto. Uma curiosidade interessante sobre o Chile é o seu formato. O país possui 4.300 quilômetros de extensão de norte a sul, mas em muitos trechos tem menos de 200 quilômetros de largura. Isso significa que em poucos dias de viagem é possível passar por desertos, montanhas, vinícolas, praias e geleiras, algo raro em qualquer outro lugar do mundo. Outra característica marcante é a forte presença das Cordilheiras dos Andes. Elas acompanham praticamente todo o território chileno e influenciam desde o clima até a cultura do país. Em Santiago, basta olhar para o horizonte em um dia de céu limpo para entender por que a cidade é considerada uma das capitais mais bonitas da América do Sul. Claro que viver tão próximo da cordilheira também significa conviver aí com terremotos. O Chile está localizado no chamado Círculo do Fogo do Pacífico, uma das regiões com maior atividade sísmica do planeta. Inclusive, foi aqui que aconteceu o terremoto mais forte já registrado na história em 1960, na cidade de Valdívia, que atingiu impressionantes 9,5 graus de magnitude. Aproveitamos, antes de partir para o nosso próximo destino na Patagônia, para comer uma centoia, que é o famoso king crab, que custou aproximadamente R$ 600, dividido em 3 pessoas, deu para todos comerem bem. Valeu a experiência, mas gastaria das próximas oportunidades o dinheiro em outras comidas também gostosas por um preço melhor. E claro, apesar dos terremotos,
O país se tornou referência mundial em engenharia antissísmica. Grande parte dos edifícios modernos é construída para suportar terremotos intensos e os chilenos aprenderam desde cedo como agir em situações de emergência. Outra curiosidade é que o Chile possui um dos maiores consumos de pão por habitante do mundo. O tradicional marraqueta, um pão de casca crocante e miolo macio, faz parte da rotina. Bora para Punta Arenas. Aqui só representando simbolicamente o registro do Estreito de Magalhães, o primeiro ponto de encontro das águas do Pacífico com o Atlântico. É o único momento que a gente conseguiu vir porque a gente tem horário para chegar na rodoviária aqui e ir para o próximo ponto, que é Puerto Natales. E já no extremo sul do continente sul-americano, já indo agora de Punta Arenas para Puerto Natales, para o nosso próximo destino. Estamos nesse momento esperando o rei das milhas. Mestre nas passagens. Lembrem desse rostinho. O rei das passagens. Um dia vocês vão precisar do código para comprar passagem para vocês. Amigos ou inimigos, né? A gente deixou o rei das milhas aqui, né? Esperando numa cidade que ele não conhece. Esperando por uma oportunidade na mais vida. sério que uma criança cagada. Diz que ele parou na cidade errada agora lá no grupo. Diz que nós estamos falando. Ouvindo o áudio, que ele disse que ele tava no lugar errado, velho. Ai, meu Deus do céu. Saiu pra fora da rodoviária, perdidinho. Não sabe pra onde vai. Ai, velho. Vai para um lado, vai para o outro. Bom, depois da descontração, aqui está a nossa base, Puerto Natales, para explorar a Patagônia chilena. Uma pequena cidade às margens do fiord Última Esperança, cercada por montanhas, vento constante e uma natureza praticamente intocada. Apesar do tamanho, Puerto Natales recebe visitantes do mundo inteiro por ser a principal porta de entrada para um dos parques nacionais mais famosos da América do Sul. A economia local gira principalmente em torno do turismo e da pecuária. É comum encontrar grandes estâncias espalhadas por toda a região, preservando uma tradição que existe há mais de um século. O Parque Nacional Torres del Paine é considerado por muitos um dos lugares mais bonitos do planeta. Criado em 1959, ele protege mais de 180 mil hectares de montanhas, lagos, rios, geleiras e campos que abrigam uma enorme diversidade de animais. O nome do parque vem das famosas Torres del Paine, três gigantescas formações de granito que chegam a ultrapassar 2.800 metros de altitude e se tornaram um grande símbolo da Patagônia chilena. Durante a visita, é comum encontrar guanacos caminhando livremente, raposas, condores e, para os mais sortudos, até mesmo o puma, um dos maiores predadores da América. Uma das características mais impressionantes da região é a cor dos lagos. O tom azul turquesa não é resultado de edição, que vocês vão ver em algumas imagens mais à frente, nem de filtros. Ela acontece porque pequenas partículas minerais carregadas pelas geleiras refletem a luz de uma forma muito particular. Aí a gente encontrou um condor, inclusive, no topo da montanha. Não é tão fácil encontrar os condores, tá? Mas tivemos essa sorte. Outro protagonista da Patagônia é o vento. Em alguns dias, as rajadas ultrapassam facilmente os 100 quilômetros por hora. Isso explica porque praticamente todas as árvores da região crescem inclinadas na mesma direção. Enquanto percorremos as estradas do parque, tivemos uma surpresa inesquecível. Uma enorme manada de cavalos vivendo em liberdade simplesmente cercou o nosso carro. Um daqueles encontros inesperados que mostram que aqui realmente o que manda é a natureza. Esta é uma das maiores manadas de cavalos selvagens do planeta, que vive dentro desse parque. Talvez
seja justamente isso que torne Torres del Paine tão especial. Você nunca sabe exatamente o que vai encontrar na próxima curva. Cada quilômetro reserva uma paisagem diferente. Uma das coisas mais impressionantes da Patagônia é imaginar que toda essa paisagem ela é esculpida pelo gelo. Há milhares de anos, enormes geleiras cobriam praticamente toda a região. À medida que o clima mudou, elas recuaram lentamente, deixando para trás vales profundos, montanhas recortadas, lagos cristalinos e fiordes que hoje formam alguns dos cenários mais bonitos do planeta. Caminhar ou dirigir por aqui é como percorrer um enorme museu natural criado pela própria Terra. Olha que maravilha a coloração dessa água desse lago. Mas por que os lagos são tão azuis? É outro detalhe que chama atenção é essa coloração. Em muitos lagos da Patagônia, o azul turquesa parece até artificial, mas esse efeito acontece por causa das geleiras. Conforme o gelo se movimenta lentamente, ele tritura as rochas em partículas extremamente finas. Esses minerais permanecem suspensos na água e refletem principalmente os tons azulados e esverdeados da luz, criando essa coloração tão característica. É um fenômeno totalmente natural e que muda de intensidade conforme a luz do dia. O nome Torres del Paine também tem uma história interessante. Torres faz referências às três gigantescas formações que a gente mencionou de granito, que se tornaram um símbolo do parque. Já a palavra Paine vem da língua dos povos indígenas Tehuelches e significa aproximadamente azul, uma referência às montanhas e os lagos que dominam toda essa paisagem. Essas torres começaram a se formar há milhões de anos e foram lentamente esculpidas pela erosão até adquirirem o formato que conhecemos hoje. Apesar da aparência inóspita, a Patagônia abriga uma enorme diversidade de animais. Durante a visita, ali é comum encontrar guanacos, né, caminhando livremente pelos campos, e eles são semelhantes, como a gente tinha mencionado, às lhamas e fazem parte da paisagem local. Também vivem aqui raposas, os condores andinos, flamingos em algumas lagoas e o animal mais difícil de avistar de todos, que é o puma. Torres del Paine é considerado um dos melhores lugares do mundo para observar esse felino em seu habitat natural, embora encontrá-lo ainda dependa de muita sorte. O vento constante mudou a vegetação dessa região. Muitas árvores, elas crescem inclinadas porque é como se elas estivessem congeladas em pleno movimento pela constância do vento unidirecional nessa região. O céu aqui é diferente, é um espetáculo. Quando acontece, logo quando o sol começa a baixar no horizonte, a luz muda rapidamente de intensidade e faz as montanhas assumirem diferentes tonalidades de cinza laranja, vermelho e dourado. Esse aqui é a caverna do, é, do Milodon. Estava tentando lembrar o nome deste animal que não existe mais, mas que, segundo eles, tem ali os fósseis desse animal pré-histórico dessa região, e aí eles mantêm dentro dessa caverna preservado um pouco da história da Patagônia chilena neste local. Aqui você se surpreende porque em poucos minutos a paisagem parece mudar completamente. É um daqueles lugares onde vale a pena simplesmente parar, observar e aproveitar o silêncio. Aliás, o silêncio nesse lugar é único. Você não ouve absolutamente nenhum barulho nessa região. Esse é um dos parques mais simplesmente mais preservados do planeta. Talvez o mais impressionante é, dessa região da Torres do Paine seja justamente a sensação de natureza intocada. Grande parte do parque permanece praticamente da mesma forma há séculos. As regras de preservação são bastante rígidas, justamente para garantir que futuras gerações possam encontrar esse lugar exatamente como ele é hoje. O mais louco é quando você viaja de avião, já indo para o nosso próximo destino, todos os voos do Chile, na grande maioria, eles voam sobre as cordilheiras dos Andes, então dá muito medo, porque você voa muito baixo.
Então, depois de conhecer Santiago e explorar a imensidão da Patagônia, fica fácil entender por que o Chile está entre os destinos mais fascinantes da América do Sul. É um país realmente de contrastes, de cidades modernas e natureza selvagem, de montanhas, geleiras, lagos e paisagens que parecem não ter fim. Uma viagem que certamente vai ficar para sempre na memória. Se você gostou dessa viagem, deixe por favor o seu like, porque isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas apaixonadas por turismo. Aproveita também para se inscrever e ativar o sininho. Toda semana tem vídeos mostrando destinos incríveis pelo Brasil e pelo mundo, sempre compartilhando curiosidades, dicas e experiências reais de viagem. E me conta aqui nos comentários qual desses lugares do Chile você teria mais vontade de conhecer. Nos vemos no próximo destino. We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder.